Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar algumas das histórias mais incríveis e inspiradoras da Bíblia. Histórias que nos ensinam sobre a fé, a esperança e o amor. Vamos mergulhar em histórias de heróis da fé, como Abraão e Moisés, Esther, Jacó, Salomão, Paulo e a linda história do batismo de Jesus. Vamos começar com o nascimento de Moisés, um líder que foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Vamos mergulhar nessa história e descobrir como a fé e a providência divina podem mudar o curso da história. O nascimento de Moisés é uma história de fé e libertação. Em um tempo de grande opressão e escravidão, Deus escolheu uma família humilde para dar à luz a um líder que mudaria o curso da história. Amram e Jocabede, os pais de Moisés, eram hebreus que viviam no Egito. Eles tiveram 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. Quando Moisés nasceu, a família teve que tomar uma decisão difícil para proteger a vida do bebê. A ordem do faraó era matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Mas Jocabede, com fé e coragem, decidiu esconder o bebê em um cesto de junco e colocá-lo no rio Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, ficou vigiando de longe. A filha do faraó encontrou o bebê e decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Moisés foi criado na corte do faraó, mas nunca perdeu a conexão com sua família e sua herança hebraica. Essa história nos mostra que Deus pode usar qualquer situação para realizar seus planos. A fé e a obediência de Jocabede e Amram permitiram que Moisés crescesse e se tornasse o líder que Deus o chamou para ser. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Vamos explorar uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Salomão, o rei mais sábio de Israel, foi seduzido pelas mulheres estrangeiras e começou a adorar outros deuses. Vamos ver como isso aconteceu e quais foram as consequências. Salomão foi um rei incrível, conhecido por sua sabedoria e riquezas. No entanto, ele cometeu um erro grave ao se casar com mulheres estrangeiras que não adoravam ao Deus de Israel. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, nem elas entrarão a vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão com amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva. E se você quiser aprender mais sobre a Bíblia, assista aos vídeos já postados aqui no canal. Agora bora voltar para o vídeo. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está defronte de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto seu coração se tinha desviado do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe tinha aparecido, e lhe tinha ordenado expressamente acerca disto, que não seguisse outros deuses, mas ele não guardou o que o Senhor lhe tinha ordenado. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo não o farei nos dias de tua vida por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. A ira de Deus se manifestou contra Salomão por causa de sua idolatria. Deus disse que dividiria o reino de Israel e que apenas uma tribo permaneceria sob o governo dos descendentes de Salomão. A história de Abraão e Isaque é uma das mais emocionais e desafiadoras da Bíblia. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa, como um teste de fé e obediência. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E Deus disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Então Abraão se levantou de madrugada, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e Isaque iremos até lá, e adoraremos, e voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou nas suas mãos o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Então Isaque falou a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão então respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e pô-lo no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou cutelo para degolar a seu filho. Então o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, preso pelos chifres num arbusto. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz hoje: No monte do Senhor se proverá. Porque Jacó lutou com um anjo. A Bíblia nos apresenta a história de Jacó, um homem que lutou com um anjo de Deus. Essa luta misteriosa e intensa é um momento crucial na vida de Jacó, que sai dela transformado e com um novo nome, Israel. Neste vídeo, vamos explorar a história desse anjo e o significado dessa luta para Jacó e para nós hoje. A história é encontrada em Gênesis 32, 22, 33, onde Jacó luta com um homem que é descrito como um anjo de Deus. A luta é intensa e Jacó se recusa a soltar o anjo até que ele o abençoe. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e atravessou o val de Jaboque. Ele os tomou e lhes fez atravessar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó ficou sozinho, e lutou com ele um homem até ao romper do dia. Quando viu que não podia prevalecer contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e a juntura da coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, o homem: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou: Peço-te que me digas qual é o teu nome. Respondeu o homem: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ao nascer do sol, passou Peniel, e coxeava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. E Jacó então muda o nome para Israel, que significa Deus luta, ou Príncipe de Deus. A luta de Jacó com o anjo pode ser vista como uma metáfora para a luta que todos nós enfrentamos em nossas vidas. É uma luta para superar nossos medos, nossas fraquezas e nossos limites. É uma luta para nos conectar com Deus e encontrar nosso propósito. Qual é o papel da coragem e da fé na sua vida? Vamos falar nesse vídeo a história de Esther, uma das mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia. É a história de uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e salvou seu povo da destruição. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Esther e descobrir como ela enfrentou os desafios e as oportunidades que se apresentaram diante dela. Esther era uma jovem judia que vivia em Susa, capital da Pérsia. Ela foi escolhida para ser uma das candidatas à rainha do rei Assuero, após a rainha Vasti ter sido deposta. Esther conquistou o coração do rei e se tornou a nova rainha.
E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. No entanto, o conselheiro do rei, Amã, odiava os judeus e convenceu o rei a emitir um decreto para exterminar todos os judeus no reino. Ester descobriu o plano e decidiu agir, mesmo sabendo que arriscava a sua própria vida. Ester convocou um jejum e oração entre os judeus, pedindo a Deus que a ajudasse a salvar o seu povo. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: "O que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino, se quiseres, te darei." E disse Ester: "Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei." Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva. Agora bora voltar para o vídeo. Então disse o rei: "Fazei apressar Amã, que cumpra o mandato de Ester." Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Disse o rei a Ester, no banquete do vinho: "Qual é a tua petição? Que te darei. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino." Então respondeu Ester e disse: "Minha petição e requerimento é desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei." Então falou o rei: "Quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim?" E disse Ester: "O opressor é este homem mau, Amã." E então enforcaram a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E os judeus foram autorizados a se defender e muitos dos seus inimigos foram derrotados. Você já ouviu falar que existem 3 céus? Para qual você deseja ir? A Bíblia menciona 3 céus diferentes, cada um com seu próprio significado e propósito. Neste vídeo, vamos explorar esses 3 céus e descobrir o que eles representam para nós hoje. O primeiro céu é o céu físico, onde as aves voam e as nuvens se formam. É o céu que vemos todos os dias, e é onde ocorre o ciclo natural do clima e do tempo. Na Bíblia, esse céu é mencionado em Gênesis 1:8, onde Deus cria as aves para voar no céu. E Deus chamou a expansão de céus, foi a tarde e a manhã, o dia seguinte. O segundo céu é o céu astronômico, onde estão localizados os corpos celestes, como estrelas, planetas e galáxias. Esse céu é mencionado em Gênesis 1:14-19, onde Deus cria os corpos celestes para iluminar a terra. E disse Deus: "Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra." E o terceiro céu é o céu espiritual, onde Deus habita, onde está o trono de Deus e onde os anjos e os santos se encontram, e é onde se espera chegar para a eternidade. Esse céu é mencionado em 2 Coríntios 12:2-4, onde Paulo fala sobre um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Os 3 céus da Bíblia nos mostram a grandiosidade e a complexidade do universo de Deus. Eles nos lembram de que Deus é o Criador do universo e que Ele está presente em todos os aspectos da nossa vida. Moisés morreu ou foi levado para o céu? A Bíblia não é clara sobre a forma exata da morte de Moisés. De acordo com Deuteronômio 34:5-6, Moisés morreu no Monte Nebo, em Moabe, e foi sepultado em um vale desconhecido. No entanto, Judas 1:9 menciona que Miguel e Satanás disputaram o corpo de Moisés, o que sugere que pode ter havido algo em comum sobre a sua morte ou sepultamento. Moisés é uma das figuras mais importantes da Bíblia, conhecido por liderar o povo de Israel na sua jornada pelo deserto e por receber a lei de Deus no Monte Sinai. Mas, assim como todos os seres humanos, Moisés também teve um fim. Neste vídeo vamos explorar a história da morte de Moisés e o legado que ele deixou para o povo de Israel. Alguns intérpretes acreditam que a morte de Moisés foi um evento normal, enquanto outros sugerem que pode ter havido um elemento sobrenatural envolvido. A disputa entre Miguel e Satanás pode indicar que o corpo de Moisés foi protegido de alguma forma, possivelmente para evitar que fosse profanado ou usado para fins idolátricos. De acordo com o livro de Deuteronômio, Moisés sabia que estava próximo do fim da sua vida.
Ele havia liderado o povo de Israel por muitos anos e havia visto a geração que saiu do Egito morrer no deserto. Antes de morrer, Moisés transferiu a liderança para Josué e deu as últimas instruções ao povo de Israel. Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra que ele havia prometido ao povo de Israel. Lá, Moisés viu a terra que ele nunca havia podido entrar, devido à desobediência do povo de Israel. E lá, ele morreu, aos 120 anos de idade. A morte de Moisés foi um momento de transição importante para o povo de Israel. Ele havia liderado o povo por muitos anos e havia estabelecido as bases para sua identidade como nação. O legado de Moisés é um testemunho da sua fé e obediência a Deus. A sua morte é um lembrete de que todos nós temos um propósito na vida e que devemos cumprir esse propósito com fé e obediência. O legado de Moisés continua a inspirar pessoas até hoje, e a sua história é um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Por que o apóstolo Paulo era contra o casamento? O apóstolo Paulo é uma figura central no cristianismo primitivo, e suas cartas são fundamentais para entender a teologia cristã. No entanto, uma das questões que mais geram debate é a sua perspectiva sobre o casamento. Neste vídeo, vamos explorar o motivo pelo qual Paulo não era a favor do casamento para todos os cristãos. É importante entender o contexto em que Paulo escreveu suas cartas. Na época, o Império Romano estava em expansão, e a sociedade estava marcada por uma grande instabilidade e perseguição. Além disso, a expectativa da segunda vinda de Cristo era muito forte entre os cristãos. Paulo não era contra o casamento em si, mas sim defendia a ideia de que a vida celibatária era mais propícia para servir a Deus e ao Evangelho. Em 1 Coríntios 7, Paulo argumenta que os solteiros têm mais liberdade para se dedicar ao serviço de Deus e ao Evangelho, sem as responsabilidades e preocupações que vêm com o casamento. Então Paulo diz: é bom que o homem não tenha relações sexuais com mulher, mas devido à tentação de infidelidade, cada homem tem a sua própria esposa, e cada mulher tem a seu próprio marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Não se recusem um ao outro, exceto por acordo mútuo e por um tempo determinado, para se dedicarem à oração. Depois, voltem a estar juntos, para que Satanás não os tente por causa da falta de controle próprio. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A esposa não se separe do marido. Se ela se separar, que permaneça solteira ou se reconcilie com o marido. E o marido não se divorcie da esposa. Paulo diz: eu gostaria que todos fossem como eu, solteiros, mas cada um tem seu próprio dom de Deus, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom para eles se permanecerem como eu. Mas se não podem se controlar, casem-se, pois é melhor casar-se do que arder de paixão. Irmãos, o tempo é curto. Daqui em diante, os que têm esposa sejam como se não a tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem plenamente. Hoje vamos explorar um dos momentos mais importantes da vida de Jesus, o seu batismo no Rio Jordão. Neste vídeo vamos ver como Jesus é batizado por João Batista e declarado Filho de Deus. Vamos mergulhar nessa história incrível e descobrir o significado do batismo de Jesus. Jesus veio até João Batista no Rio Jordão para ser batizado. João Batista era um profeta que pregava a necessidade de arrependimento e batismo para a remissão dos pecados. Então veio Jesus da Galiléia para o Jordão, a ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus foi um momento de declaração pública da sua identidade como Filho de Deus. Foi um momento de confirmação da sua missão e propósito. Foi um exemplo para nós de como devemos nos submeter à vontade de Deus e seguir o seu exemplo, pois Jesus, embora sendo Filho de Deus, se humilhou e se submeteu ao batismo, demonstrando a sua obediência e compromisso com a vontade de Deus. Você já ouviu falar de Mefibosete, neto de Saul? E o que o rei Davi fez por ele?
A Bíblia nos apresenta a história de Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul. Apesar de ter nascido em uma família real, ele enfrentou muitos desafios e dificuldades em sua vida. No entanto, ele encontrou a graça de Deus e a amizade do rei Davi. Neste vídeo, vamos explorar a história de Mefibosete e as lições que podemos aprender com sua vida. Mefibosete era o filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Quando Saul e Jonatas morreram, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. A sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, aleijado. Quando Davi se tornou rei, ele buscou saber se havia algum descendente de Jonatas que ele pudesse ajudar. E disse o rei Davi: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou de casa de Maquir, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo a beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Davi mostrou grande bondade e misericórdia, e restaurou as terras de Saul a Mefibosete e o tratou como um filho. Essa história é um lembrete de que Deus é um Deus de graça e misericórdia. Ele pode nos restaurar e nos ajudar, mesmo quando pensamos que não somos dignos. Que possamos aprender com a história de Mefibosete e buscar a graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. E se você quiser aprender mais sobre a Bíblia, assista aos vídeos já postados. E se quiser adquirir nosso e-book com algumas histórias bíblicas, vou deixar o link na descrição. Se você estiver passando por alguma dificuldade, deixe seu nome para orarmos por você. E se tiver algum motivo específico, deixe nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões e responder às suas perguntas. Um forte abraço e fique com Deus!